Está bom, então, meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero agradecer, agradecer especialmente este momento em que nós nos reunimos aqui por uma grande causa, a causa do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, a causa do Evangelho que tem o poder, que é o poder para transformar a vida de qualquer um que seja, nesta sociedade e neste mundo, porque é o Evangelho que tem o poder para mudar o curso da vida de qualquer ser humano que seja, independentemente da cor, da raça, independentemente do status social. É o Evangelho que tem o poder para mudar o curso do ser humano, ou para a eternidade com Deus, ou então para a eternidade longe do Senhor. Então é um privilégio que todos nós temos de estarmos aqui neste lugar. E aliás, a gente só está aqui por causa da graça deste Senhor, por causa da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos longe do Senhor. Então a gente está aqui reunidos neste espaço, nos alegramos, cantamos, a gente exalta o Senhor, a gente ouve a palavra dEle, de vez em quando ela nos confronta, outras vezes ela nos conforta, ela nos edifica, ela nos dá sabedoria e graça e por aí vai. E então isso é um grande privilégio. Eu quero agradecer por isso, mas também quero agradecer pelo privilégio de ter vocês aqui nesta tarde para um pouco partilharmos daquilo que é o nosso testemunho como família. Como é que viemos parar aqui? Qual é a razão de nós hoje, neste exato momento, neste ano de 2019, estar aqui no Brasil? Por que a gente está aqui? A gente está aqui por acaso, Então a gente vai partilhar um pouco desse testemunho nosso como família para vocês, amém? Então, eu vou começar um pouco, assim, bem resumidamente. Eu, particularmente, sou de uma tribo diferente da tribo da minha esposa. Olha só, a gente é da mesma nação, e, aliás, a gente é do mesmo estado. Eu e ela nascemos no mesmo estado, na mesma cidade, só que os nossos pais são oriundos de estados diferentes. Os nossos pais são oriundos de tribos diferentes. Eu sou da mesma tribo que o nosso querido pastor Isaías. Mas mesmo sendo da mesma tribo, na verdade, ainda assim acaba tendo uma diferenciação. Porque a minha tribo, no caso, é mais a parte sul de Angola. E a tribo dele faz mesmo sendo do sul, mas é mais do centro-sul. Vocês estão entendendo? Então tem algumas diferenças até na entonação de expressar, por exemplo, as frases. Então somos da mesma tribo, mas enfim, a nossa tribo representa 37% da população angolana, que é a tribo chamada Umbundo. Umbundo é a nossa tribo. Já a minha esposa, ela é de uma outra tribo, porque os pais dela são oriundos mais ao norte de Angola. Ela é de uma tribo chamada Bakongo. Aliás, se ela começar a falar, provavelmente eu não vou pegar 0,5% daquilo que são as expressões da tribo dela. O mesmo acontece dela comigo. E eu estava contando até para a nossa irmã Marli, quando estávamos vindo de casa, de que por causa dessa diferença de tribo, de costumes, de práticas, de hábitos, ou seja, de práticas culturais, então nós temos algo em comum. O que é em comum em nós? É a língua portuguesa. E de alguma maneira os nossos filhos, a gente se dá conta agora de que eles acabam perdendo, porque eles não aprendem nem a língua da mãe, nem a língua do pai, nem os costumes da mãe, nem os costumes do pai. Ou seja, eles acabam, na verdade, ficando só restritos a esse espectro da língua portuguesa, que para nós, no caso, não é a nossa língua materna. Para eles é, porque é a primeira e única língua que eles aprenderam falando, E já nós não, nós aprendemos o português, mas antes do português nós temos as nossas línguas maternas, que são as línguas tribais. Ou seja, somos de tribos diferentes. Então, sendo de tribos diferentes, temos hábitos e práticas diferentes, nascemos, como eu disse, mesmo tendo nascido na mesma cidade, fomos criados em famílias diferentes. E na família onde eu nasci e me criei, minha mãe, desde muito cedo,
ela teve a atitude de enviar os seus filhos para a igreja. Muito por causa de que minha mãe tinha vindo da roça. Ela saiu da roça ainda adolescente, foi para o centro urbano, e no centro urbano ela morou na casa de um tio meu que já era evangélico, era diácono da igreja evangélica. E por causa dessa influência da vida da família do meu tio, então minha mãe, ela foi um pouco influenciada ali naquele meio, e quando ela foi criar o lar dela, ela, criou aquele hábito de enviar os filhos para a igreja. Ela mesma ia de vez em quando. E dos filhos, no caso, éramos eu e minha irmã mais velha, que fomos frequentando a igreja. Acabou que eu acabei me apaixonando pela igreja, aliás, fiz os meus amigos ali. Enfim, na adolescência, já beirando para a juventude, na igreja a gente criou um grupo de amigos, éramos 13 amigos. Destes 13, por mais ou menos 5 anos, a gente se encontrava uma vez por semana. E nesta uma vez por semana, no finalzinho da tarde, a gente se encontrava para quê? A gente se encontrava para orar para as nossas vidas, mas também para orar para o nosso futuro. Aliás, daqueles 13 amigos que nós nos reuníamos ali, havia 2 que para mim eram muito exemplares. Eram 2 amigos que eu... Sabe aqueles amigos que você agarra e você diz assim, esse aqui eu quero seguir o exemplo de vida deles. Porque eles eram oriundos de famílias cristãs, famílias bem estruturadas. E com certeza, ou seja, consequentemente, as ações, as atitudes de vida deles eram atitudes que espelhavam realmente a glória de Deus. E por causa disso a gente foi se encontrando. Por mais ou menos 5 anos, a gente se encontrava todas as tardes. E neste buscar de Deus aquilo que Ele de facto queria para as nossas vidas, hoje destes 13, teve 2 que se desgarraram dos caminhos do Senhor por algum tempo, sofreram algumas consequências, mas graças a Deus voltaram. Então, digamos assim, todos aqueles pelos quais nós nos reuníamos lá atrás, quando a gente era adolescente, quando a gente se tornou jovens, todos nós estamos firmes nos caminhos do Senhor e fazendo, cada um servindo com a vocação na qual teve a convicção de que é esta na qual o Senhor o chamou para servir, e servindo com muita alegria. Então eu estou enfatizando isso para mostrar de que a oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. Há questões que talvez você esteja colhendo hoje na sua vida, que são frutos de orações do passado, são frutos de orações que você fez, ou são frutos de intercessão que alguém tenha feito em favor da sua vida. Então, nunca negligencie a oração. Se apegue na oração, ore, mesmo quando você não estiver vendo assim efeitos daquilo pelo qual você está orando. Ore com fé de que Deus está ouvindo e Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, nós, naquela altura, oramos, e foi a base pelo qual o Senhor foi nos orientando. E quando alcançamos a idade da juventude já, e neste meio tempo o nosso país ainda estava em guerra civil. Como vocês já devem ter ouvido muitas histórias, né, a partir do pastor Isaías, contando a respeito desse momento histórico do país, né? Logo após a independência, a gente partiu para a guerra. Então eu estou falando de uma época em que a gente ainda estava em guerra. E nessa fase de guerra, nós não tínhamos muitas perspectivas. Ou seja, a nossa vida era muito limitada, a gente não podia sonhar muito. Na verdade, não podia sonhar muito e nem podia... a gente não podia, digamos assim, avançar muito nos estudos. Aliás, estudar até um ensino médio era uma proeza naquela fase. Ir para a faculdade era um grande sonho. Era um grande sonho, quer seja a nível de país mesmo, quer seja se você fosse sair do país para um outro lugar, era um grande sonho. No caso, eu fiz um ensino médio técnico na área de contabilidade e gestão. Bem nessa fase, surge um tio meu, que ele
digamos assim, financeiramente ele era bom, estava bem financeiramente, e ele tinha filhos menores do que eu em idade. E ele queria mandar esses filhos dele para o país vizinho nosso, que chama-se Namíbia, para estudarem ali, porque ali a Namíbia já é um país mais estruturado, é um país que já tinha boas escolas, e ele queria mandar os filhos para estudar ali, só que ele queria os mandar com mais alguém, e esse mais alguém fui eu escolhido da família. Mas bem nessa fase, eu estava com 21 anos, bem nessa fase, eu lembro de conhecer dois jovens que tinham vindo da base de Jocum, onde o nosso pastor Isaías era missionário. Esses dois jovens haviam sido enviados daquela base de Jocum, da cidade deles, para a nossa cidade. E eram jovens, digamos assim, um deles já estava, o Sebastião já devia estar com 30 naquela fase, sim. O outro estava com 28, mas eram jovens que, assim, a vida deles me impactava muito. Porque eram jovens que não eram alienados da sociedade, eles estavam ali, eram missionários, e aliás, era a primeira vez que eu via missionários nacionais. Era a primeira vez que eu via missionários, eu vou usar esse termo, tá? Vou fazer mesmo esse destaque, no sentido de vocês terem, para entenderem. Era a primeira vez que eu via missionários nacionais e negros. Porque na nossa concepção, o missionário era o branco. O missionário era aquele que vinha da América, quer seja do Sul, do Norte, era aquele que vinha da Europa. Aliás, a gente não cresceu ouvindo, sendo ensinado nas nossas igrejas de que a responsabilidade missionária é nossa como igreja. E o Senhor pode levantar missionários da onde Ele quiser. Então, quando eu vi aqueles dois jovens, aquilo foi um impacto assim para a minha vida. E eu percebi que eles eram jovens, mas não eram jovens alienados da sociedade. Ou seja, eles estavam ali como missionários servindo a Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam muito antenados com as questões que aconteciam na sociedade. E por causa disso, eu percebia que eles estavam tão antenados a ponto de que aquelas perguntas nossas como jovens, aquelas perguntas que a gente se faz na nossa linguagem, que muitas vezes a gente não encontra resposta, eles tinham respostas a dar, mas não eram respostas simplistas, não eram respostas, digamos assim, vagas, eram respostas com respaldo bíblico. E isso começou a me chamar a atenção, e eu comecei a encostar muito próximo destes jovens. E um destes jovens, que hoje é um senhor pastor lá na nossa cidade, aí ele começou a me discipular. Então eu abri mão de ir para aquele país vizinho para fazer a faculdade junto com os meus primos. Resumindo e concluindo, foi muito difícil para minha mãe, no caso, principalmente em pensar que ela não tinha condição de enviar o filho para fazer uma faculdade, e filho este que estava abrindo mão de um investimento que alguém faria na vida dele. Mas enfim, eu fui sendo discipulado por aqueles jovens, me apaixonei, fiz alguns cursos, até que eu decidi fazer a ITED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, que, digamos assim, é a escola que acaba sendo como que a porta de entrada dentro da missão Jocum para aqueles que depois sentirem de que realmente Deus os tem chamado para a missão de tempo integral. Enfim, fiz o curso, isso lá em 2002, e após o curso eu tive esta convicção de que realmente Deus me estava chamando para missões. E sem titubear, eu fui, partilhei com a liderança da igreja na época, tive o apoio do pastor e acabei indo para Jocum. Então eu servi na Jocum de 2002, meados de 2002, até 2006, de tempo integral. Foi ali onde nos conhecemos. Aliás, o pastor Isaías, eu não sei se ele ainda se lembra, ele foi o meu professor no curso da ITED, olha só. Eu não sei se ele se lembra, ele deu-me aulas de louvor e adoração. Então a gente se relacionou um pouco, e por pouco tempo depois ele veio para o Brasil. Então assim, a vinda dele até também para o Brasil,
de certa forma, ela acabou impactando as nossas vidas, especialmente a mim. Por quê? Porque a partir de então, a gente começa a se enxergar de que, então a gente pode ir um pouquinho além daquilo que são as fronteiras, porque a gente se vê muito limitado. Mas quando a gente vê alguém da nossa cultura, da própria nossa terra, ele começa a sair, então a gente percebe que, espera aí, então eu também posso. Parece algo muito insignificante, mas na verdade é muito significativo isso. Então, a partir dali, eu fiquei servindo com a Jocum até finalzinho de 2006. Em 2006 eu acesso o meu vínculo com a Jocum, eu saio da Jocum e vou servir com a Mocidade para Cristo. Mas na Jocum, o tempo que eu fiquei ajudando a pioneirar uma base que se estava estabelecendo. Uma base na qual os irmãos ficaram sabendo daquela tragédia do falecimento, né? Da filha do Ismael. Ok, então eu fiquei ajudando a pioneirar uma base que é liderada pelo irmão Ismael Mendes, que é brasileiro, missionário em Angola, aliás, que esteve na equipe que pioneirou mesmo a Jocum em Angola em 1991. Ismael Mendes que há algum tempo atrás vocês devem ter visto e ouvido, porque circulou muito nas redes sociais, que acabou perdendo uma filha num incidente muito trágico, né, que foi morta pelo namorado lá em Angola. E então eu ajudei a pioneirar essa base, e pioneirar base é muito difícil. Então a gente, de alguma maneira, acaba se encontrando fazendo um pouco de tudo. Então você não tem como falar assim, você tem... Na verdade, você sabe a razão pela qual Deus te chamou, você sabe os seus dons, as suas capacidades, aquilo no qual você serve melhor. Mas, de certa forma, por causa de estar a pioneirar, você se encontra fazendo um pouco de tudo. E assim, anos depois que eu saí da Jocum, anos depois, quando eu voltei para essa base e vendo... por exemplo, alojamentos que a gente construiu ali para receber alunos que a gente não sabia se viriam de onde, mas alunos que na época a gente orava com fé a Deus, pedindo que nos próximos anos Deus traga homens e mulheres jovens neste lugar para serem treinados no seu caráter, de maneiras a que aonde eles voltarem possam te servir melhor. Gente, vocês não imaginam a alegria que foi a minha anos depois, em passar nesse lugar e ver gente sendo treinada. Não imaginam a alegria que foi em passar nesse lugar e ver gente sendo capacitada pelo Senhor, ver gente que você percebe um potencial naquela pessoa de realmente poder servir bem e melhor a Deus do que você fez ou faz atualmente. Então isso aí acabou proporcionando uma enorme alegria, né? Só aqui abrindo esse parênteses. E aí, então quando cessei o vínculo com a Jocum, eu fui trabalhar com a Mocidade para Cristo. Então na Mocidade para Cristo foi bem mais orientado, bem mais direcionado. Eu fui trabalhar com treinamento de líderes. A Mocidade para Cristo, ela é oriunda, a Mocidade para Cristo Angola é oriunda do Brasil. Então ela teve uma influência muito grande do Brasil, aliás, porque por anos foi a Mocidade para Cristo Brasil que deu um aporte em todos os sentidos para que a Mocidade para Cristo Angola se estabelecesse. Mas como tudo, a gente precisa de ter líderes que vão dar sequência, líderes que vão, digamos assim, que vão continuar a fazer, que vão continuar a servir a Deus, que vão continuar a servir em meio à sua geração, de maneira criativa, mas sempre ancorados aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia, que é o nosso manual de regra, prática e fé. E aí eu fui trabalhar com treinamento de líderes. Então, na verdade, eu acabei trabalhando 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos. E nesse meio tempo, eu já tinha conhecido a Bem-vinda, a gente tinha noivado e a gente casou. Acabou casando, isso há 12 anos atrás. Então, quando a gente casou, aí eu cessei o vínculo com a Mocidade para Cristo e eu fui trabalhar com uma ONG. E nesta ONG aqui eu fui trabalhar com projetos voltados ao desenvolvimento comunitário.
Trabalhei, na verdade, com duas ONGs diferentes. Uma ONG angolana e uma outra ONG norte-americana. E com o trabalhar com essas ONGs, os projetos sempre foram voltados a desenvolvimento das comunidades. E aqui, quando a gente fala em comunidades de Angola, as nossas comunidades do interior, é bem diferente do quanto a gente pensa, por exemplo, em comunidades do interior aqui do Brasil. Eu vou dar um exemplo, claro. Estamos no estado do Paraná, mas nós estamos não na capital do Paraná. Nós estamos aonde? No interior do... A gente está no interior do Paraná. Então a gente fala assim, a gente vive no interior do estado. Deixa eu tentar... Algum irmão aqui, para além do Isaías e sua família, alguém aqui já foi para Angola? O nosso querido irmão foi, né? Quais são os lugares que o irmão passou? Para além de Luanda, onde deve ter desembarcado? Foi para Benguela e Lubito. Foi de carro? Foi de avião. Não teve a oportunidade de ver mesmo o interior, né? O interior que não seja Lubito. Só em torno de Luanda, passou ali pelos Cacoaco, o Xambizanga, ali aqueles municípios. Qual é a percepção que você teve, assim, de interior? E ali estamos falando do interior da capital do país. Qual é a percepção que teve? São dois mundos diferentes. Então, quando eu estou falando de interior, gente, não é o interior igual, por exemplo, nós estamos aqui em Castro, ou igual a gente, por exemplo, se estivesse lá em Ponta Grossa, ou qualquer outro município do interior do Paraná. Quando a gente fala do interior das cidades de Angola, vou usar essa expressão, é quase primitivo, tá? É quase primitivo, porque a gente está no interior do Paraná, mas a gente, se quiser fazer aqui, se a gente quiser ir para o banheiro, a gente tem um banheiro aqui. No interior lá, a gente não vai para o banheiro aqui construído, a gente vai para o mato, tá? A gente vai para o mato fazer tudo lá. E então, ou seja, eu estou tentando mostrar mais ou menos para vocês como é que é o interior. E aí, trabalhando no interior com projetos de desenvolvimento comunitário, houveram algumas coisas que começaram a mexer muito comigo. Coisas estas que eu vinha descobrir mais tarde, ou seja, vinha ter entendimento muito mais tarde, de que realmente Deus permitiu com que eu fosse trabalhar com aquelas ONGs, muito no sentido de poder ver aquela realidade, porque são realidades que talvez eu vou contar depois um pouquinho para vocês, realidades que precisam ser mudadas. E é por isso que, quando vocês trazem este tema para a conferência, de que o desafio continua, ou seja, o desafio missionário para a África e, claro, para todo o mundo, mas aqui especialmente nós estaremos falando da África, continua. Sim, o desafio continua em todos os sentidos. Quando eu comecei a adentrar essas comunidades do interior, que eu costumo dizer assim, praticamente quase que conheço as comunidades assim de Angola, as do interior mesmo, porque como eu coordenava os projetos, então quase todas as semanas eu tinha que adentrar o interior para fazer a avaliação destes projetos, fazer a avaliação no terreno. Meus queridos irmãos, nessa avaliação que eu ia fazer, no contato com as comunidades, na conversa com as pessoas, é claro, a gente é cristão, a gente se preocupa um pouco também com a vida daquelas pessoas, a gente quer saber um pouco da vida delas social, a gente quer saber da vida delas também espiritual. E aí eu comecei a descobrir que havia muitas comunidades formadas, comunidades, eu estou falando igrejas, ali naqueles lugares, igrejas algumas que talvez vocês já tiveram a oportunidade de verem, muitas das igrejas africanas lá do interior, onde vocês veem igrejas simples em termos sociais, mas vocês percebem uma expressão de alegria no louvor, nas danças que as pessoas apresentam, né? Só que muitas dessas comunidades, com todas aquelas expressões que talvez vocês veem, e hoje mais por causa da internet, eu comecei a descobrir que a expressão do louvor delas muitas vezes não era um louvor que tinha bases na doutrina bíblica. Para vocês terem uma noção, isso foi o que mais chocou para mim. Foi ter que chegar numa igreja com mais de 200 membros
E literalmente o líder da igreja não sabia recitar o João 3,16. Então, para você ter uma noção, se o líder, vou tentar contextualizar, se o pastor Isaías e o pastor Ricardo, e mais a liderança aqui da igreja, né? Eles não sabem para nós, trazer para nós o que está lá em João 3,16 e o que significa o João 3,16 para as nossas vidas, como é que a igreja fica? Como é que a igreja fica? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vai acontecer? É um caos. Então a gente tem muito isso no interior da Angola e da África. E eu comecei a perceber muito essa realidade. E nessa percepção, então isso começou de alguma maneira a queimar em meu coração. Comecei a partilhar com a minha esposa e começamos a orar, começamos a orar a Deus. Deus muda essa realidade. Mas a gente aprendeu, eu especialmente aprendi um princípio de que quando você vai orar ou quando você vai interceder por alguma situação, esteja pronto para você ser a resposta se assim Deus o quiser. Amém, irmãos? Pode ser que você esteja orando por alguma situação, qualquer que seja ela, mas esteja com o coração aberto para você ser a resposta daquilo que você está orando. Então a gente foi orando por algum tempo, até que nesse orar, nesse conversar muito com pessoas, com igrejas, com lideranças, parecia que ninguém estava dando bola. E a uma altura eu falei para minha esposa, quer saber, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito dessas lideranças do interior. Mas o que a gente vai fazer e como vai fazer? Aí a gente se viu meio que limitados. Então orando, conversando, planificando, aí a gente decidiu que precisava aumentar o nosso nível de conhecimento, quer seja na área teológica, para melhor servir a igreja, mas quer seja na área profissional, porque como eu disse lá atrás, até então a minha formação era de nível médio, aquele curso técnico de gestão e contabilidade que eu havia feito na escola, assim como a minha esposa também, só era de nível médio, porque as nossas possibilidades eram até ali, ir para a faculdade, depois que a gente casou, a minha esposa até começou, mas eu já não podia, não tinha tempo hábil para o fazer. Então daí nós decidimos estudar. Então inicialmente pensamos em muitos lugares, pensamos no Brasil, mas por conta da língua, que é próxima, porque vocês estão me entendendo, acredito que sim. Estão me entendendo, né? Só que tem um sotaquezinho, né? Mesmo a gente estando esses 7 anos no Brasil, a gente acaba de que não perdeu, né? O sotaque lá angolano. A gente acaba que quando fala com o brasileiro descobre de imediato que a gente não é brasileiro. Só que quando a gente hoje vai conversar com os nossos queridos angolanos, eles falam que a gente também já não está mais angolanos. Então vocês não imaginam a crise de identidade às vezes que a gente tem nessa questão, tá? E então, a gente na altura decidiu, a gente vai para o Brasil, mas por conta da língua que é próxima. Haviam outros países também no radar, como era a África do Sul, mas no final das contas definimos pelo Brasil. Então, como eu disse lá atrás, as nossas igrejas, se elas não ensinaram para nós, né, como eu disse, eu já frisei isso lá atrás, quando eu vi aqueles 2 jovens da Jocum, missionários negros, aquilo me chamou a atenção, me impactou. Então, se as nossas igrejas elas não nos ensinaram isso, muito menos elas vão investir na vida do missionário. Quando a gente se levanta e fala assim, olha, a gente está pensando em buscar uma formação, a gente quer uma formação sólida para servir ao Senhor. Querem servir o Senhor aonde? Foi a primeira pergunta. A gente fala assim, a gente quer servir ao Senhor aonde Ele quiser nos mandar. Para nós o campo é o mundo, queremos servir ao Senhor. E aí a igreja fala assim, não, mas o investimento para vocês no Brasil é muito alto. E se é muito alto, para nós vocês têm que se formar e vir servir aqui na igreja local. Então, acabou que a gente ficou nesse embate, e final das contas a gente acabou que a igreja não enviou. Mas aquele desejo continuou ardendo no coração.
E a gente continuou buscando de Deus, e nesse meio tempo, então a gente pensou o seguinte: bom, vamos tentar fazer de uma outra maneira. Essa outra maneira que nós encontramos, eu tive que, pela graça de Deus, conseguir um emprego em um banco. E eu fui trabalhar, digamos assim, no banco. Talvez a gente poderia pensar assim: como formou em contabilidade e gestão, ele foi trabalhar na área. Na verdade, nunca trabalhei na área de gestão e contabilidade. Aliás, eu não gosto da contabilidade. Não é o meu forte. Eu não gosto e nunca trabalhei na área. Aí eu fui trabalhar no banco, fui como um trabalhador eventual, mas acabei sendo contratado e fiquei por 2 anos. E quando eu comecei a trabalhar, então, eu e minha esposa colocamos o seguinte no nosso coração: tudo que a gente ganhar de salário aqui, a gente vai juntar o que der. E a gente vai pela fé. Vamos nos formar. Então a gente juntou algum dinheirinho que vinha do salário, parte do dinheirinho sustentava as nossas vidas, parte a gente fazia uma economia e já mandava aqui para o Brasil, para o Centro Evangélico de Missões lá no SEM. Enfim, 2 anos depois, eu coloquei a minha carta de demissão no banco e a gente acabou vindo para o Brasil, com 2 crianças pequenas, largando o emprego e todo mundo olhando para nós e dizendo: vocês são doidos. Aliás, foi numa época em que 1 mês antes de colocar a carta de demissão, a empresa ela vem com uma proposta para que eu assuma a gerência de uma agência que nós tínhamos em um outro estado. E essa proposta que me foi dada acaba chegando aos ouvidos dos nossos familiares. Então vocês não imaginam a resistência que a gente teve, não só de familiares, mas até de amigos e até de irmãos da igreja, no sentido de que vocês são loucos, nunca tiveram ido para o Brasil, como é que vocês vão assim com a família, com uma mão atrás e outra à frente, sem ter noção? E de facto, quando a gente ouve e ouvia essas palavras, somos seres humanos. Elas de alguma maneira entravam no nosso coração e nos faziam refletir naquilo que eles estavam falando. E se eles estão certos e nós é que não estamos? Mas graças a Deus que não nos confunde, mesmo diante dessa turbulência, lá no fundo do nosso coração, Ele continua colocando a certeza de que é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo a minha vontade. Dê um passo de fé. Então, com Deus é assim. Com Deus é assim na minha vida, é assim na vida de qualquer um de nós que estamos debaixo da graça dEle. Deus nunca nos vai mostrar o tudo. Talvez Ele vai dizer: dê um passo de fé. Então, na medida que a gente vai caminhando, na medida que a gente vai obedecendo aquilo que estamos ouvindo Ele falando, então Ele vai trazendo um entendimento. Nós vamos entendendo, né? De que, então era isso que Deus perspectivava. Era isso que Ele queria quando Ele me falou aquilo. E aí a gente acabou vindo. Enfim, no final das contas, ficamos lá no SEM, no Centro Evangélico de Missões, com 2 crianças pequenas na altura, nós os 2 estudando, um seminário muito puxado, de tempo integral, era de domingo a domingo, praticamente a gente dizia assim que o descanso era no horário que a gente ia dormir, porque eram muitas leituras para fazer, eram muitos trabalhos para apresentar, eram aulas para assistir e ao mesmo tempo estágios em diferentes igrejas e comunidades ali da cidade de Viçosa e nas cidades vizinhas. Enfim, graças a Deus, fomos muito bem no seminário e o nosso objetivo ao vir ao Brasil, inicialmente, era de ficar 2 anos, porque a gente pensou: vamos ficar 2 anos. E nos 2 anos que a gente vai estudar no SEM, a gente vai conhecer outros missionários brasileiros, outras equipes, vamos nos juntar a uma equipe e vamos voltar para a África. O nosso desejo era ir para o Egito. Vamos para o Egito e vamos servir lá. Só que quando nós chegamos no SEM, o que nós percebemos é que todos os professores que ministravam para a gente, essa é uma particularidade do seminário lá, todos os professores são professores missionários. Todos eles vinham de distintos campos. Campos de África, campos do norte da África, ali dos países fechados, campos da Ásia, alguns vinham da Europa, alguns daqui mesmo da América do Sul, aqui do Brasil. E a gente começou a perceber que todos eles, para além da componente teológica, missiológica que eles tinham como formação, eles também tinham uma formação profissional. Começamos a perceber e ninguém foi falando nada para nós.
Mas quando a gente estava quase terminando o curso, então ali os professores foram falando mais abertamente para nós. Os líderes ali do seminário também foram falando mais abertamente para nós. Por que vocês não pensam na possibilidade de buscar uma formação profissional que vai servir para agregar na formação teológica e missiológica que vocês estão tendo hoje? Para quê? Para que posteriormente, quando vocês forem voltar para Angola ou para qualquer outro lugar que o Senhor vos enviar, vocês estejam bem capacitados nas duas vertentes. Aliás, porque eles deram esse conselho para nós, tendo em vista aquilo que hoje por hoje a gente diz assim, o perfil missionário tem mudado muito. Porque se anteriormente o missionário recebia um treinamento, por exemplo, de 6 meses, de 1 ano, e a gente enviava para o campo, hoje por hoje, na verdade o missionário está levando muito mais tempo para ser preparado, no sentido de estar preparado e capacitado adequadamente. Para quê? Para que quando ele chegar em qualquer comunidade, aonde ele for se inserir, ele possa ser alguém ativo, alguém influente. Porque talvez ele vai chegar em algum lugar, porque a gente sabe o ontem e o hoje, a gente não sabe o amanhã. De repente Deus te leva para algum lugar onde abertamente você não pode falar do Evangelho. Ou seja, talvez Deus te leva aqui para Castro mesmo, aonde você não vai chegar para a pessoa e ela não te vai dar ouvidos se você de imediato começar a falar de Jesus para ela. Mas pode ser que Deus te leve para algum lugar, pode até ser aqui em Castro, onde de repente talvez a conversa vai surgir a partir de onde? Talvez a partir de algum dado científico. Quem sabe? É dali onde vai começar a rolar a conversa. Então, ou seja, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa estar um pouco antenado, um pouco contextualizado para aquilo que são as realidades do momento. Então foi esse o conselho que nos foi dado. E daí a gente terminou o seminário e se abriram portas para irmos a Maringá. Maringá é a cidade onde nós estamos atualmente, nesses 5 anos, aonde nós fomos, abriu-se as portas para estudarmos. Então minha esposa cursou pedagogia, ela já se formou agora no início do ano, e aí eu estou cursando a psicologia, pela qual estou me formando agora no final deste ano. Com que objetivo? O objetivo é, após a formação, então nós queremos voltar para Angola. Então assim, isso é um pouco do resumo daquilo que é o nosso testemunho. Nós queremos voltar para Angola dentro de 1 ano. Ou seja, como eu disse aos irmãos, eu estou terminando o curso de psicologia agora em dezembro e estamos conversando com uma missão chamada MIAF. A MIAF, ela é uma missão norte-americana, mas também tem no Brasil, tem a sua sede em Londrina. Londrina é a cidade também aqui do interior do Paraná, né? A 100 quilômetros de Maringá. E nós estamos conversando com essa missão com o objetivo de levarmos a MIAF para Angola e, por intermédio da MIAF, trabalharmos a mobilização, mobilizar a igreja angolana, mobilizar os líderes angolanos para despertarem para a responsabilidade, principalmente do interior. Ou seja, aquela realidade que eu contei para vocês, das igrejas ali no interior da Angola, mas que é um pouco assim da África, quem é que vai mudar? É o missionário brasileiro? É o missionário norte-americano ou europeu? Pode até ser que sim, mas a responsabilidade é da igreja angolana. Aliás, quem é que está a mudar a realidade das comunidades aqui no Brasil? É a igreja brasileira. Quando a gente pensa, por exemplo, nos povos ribeirinhos, os indígenas, quando a gente pensa, por exemplo, nos ciganos, quando a gente pensa, por exemplo, nos quilombolas, quem é que está mudando a realidade destas comunidades com o Evangelho de Cristo Jesus? São os americanos do norte? São os europeus? Claro que não, é a igreja brasileira. Então, é o mesmo que nós queremos fazer, é o mesmo que nós queremos trabalhar, mobilizar essa igreja, treinar essa igreja, ajudar essa igreja a entender que, de facto, biblicamente, a responsabilidade é dela, é da igreja ali. Para quê? Para que os outros que vierem
quer seja do Brasil ou de qualquer outro lugar, eles possam simplesmente, digamos assim, auxiliar naquilo que encontrarem a igreja já fazendo. E então nós estamos conversando com essa missão para que a gente vá com esta missão para Angola. Queremos trabalhar a mobilização, a bem-vinda mais especificamente por estar formada na área da pedagogia, porque ainda temos muitos problemas também sociais, como também tem no Brasil, né? Mas em Angola a gente tem problemas bem mais agudos nessa área da educação, onde temos muitas crianças fora do sistema escolar, e para além de estarem fora do sistema escolar, o Estado quase que não faz caso a essas questões. Então é como que elas estão entregues à sorte suas. E são crianças muitas vezes que vêm de famílias muito desfavorecidas, e são crianças que vêm de famílias muito numerosas, onde muitas vezes você encontra uma mãe com 6, 7, 8 filhos, e às vezes o esposo já não está ali, porque acabou abandonando a família. Às vezes é uma mãe com 5, 6 filhos, mas cada filho com seu pai. E a mãe, ela tem que passar o dia todo na rua vendendo para conseguir ganhar algum dinheirinho e trazer ao menos uma refeição, garantir uma refeição para aqueles filhos. Então, o que vocês devem estar a imaginar, como é que se vai romper esse ciclo na vida dessas crianças? Se o Estado, ele se preocupa um pouco, mas nem tanto. Se ninguém intervir, será que esse é só o problema do Estado? Claro que é, mas também é problema nosso como igreja. Então nós queremos de alguma maneira também ajudar com projetos sociais. Queremos ajudar no sentido de mobilizar mesmo a igreja, no sentido de mobilizar aqueles irmãos, aquelas irmãs que podem dar algum tempo como voluntários. Aliás, no final das contas, queremos fazer aquilo que nós temos observado aqui na igreja brasileira. Por exemplo, a gente fica muito encantado ao ver, olha só, os irmãos se empenharam, fizeram aquela gostosa feijoada que a gente almoçou ali hoje. No final das contas, para fazer o quê? Para abençoar o ministério ali no bairro na Vila Esperança. Isso é o quê? Isso é estabelecer a obra do Senhor. É fazer com que Deus seja glorificado também ali. Seja glorificado aqui, mas também ali. Então isso nos impacta, e isso que nós também queremos levar para a igreja angolana, no sentido de despertar. Olha, a gente pode se juntar, a gente pode dar algum tempo, a gente pode servir para esta comunidade, a gente pode reunir algumas crianças aqui, a gente pode ensinar, por exemplo, o básico. Quem sabe isso ajuda a despertar o próprio Estado angolano. A gente pode fazer uma parceria. E então é isso que a gente quer fazer. E se Deus quiser, então agora em dezembro, eu estou terminando o meu curso de psicologia, a gente faz a integração com a MIAF. A integração significa dizer que a gente vai ter um treinamento de poucos dias, de mais ou menos 10 dias, para conhecer, digamos assim, a maneira como a missão mesmo opera, todas as questões logísticas e tudo mais. E a partir de janeiro, então, de 2020, daí a gente sai para diversas igrejas que a própria MIAF vai apresentar, e para algumas que a gente vai ter que buscar, vai ter que, de alguma maneira, se explicar no sentido de apresentarmos formalmente o projeto que nós queremos desenvolver em Angola, e a partir dali buscar parceiros de recursos financeiros, parceiros também de oração. Ou seja, queremos ir para Angola, queremos voltar para Angola, colocar-nos à disposição a Deus com os nossos talentos, com os dons que Ele mesmo nos tem dado e com toda essa formação que Ele nos tem abençoado aqui no Brasil. Queremos colocar à disposição diante do Senhor para servir a nação angolana, acima de tudo, visando a glória do Senhor. Então, isso é um pouco daquilo que é o nosso testemunho. Amém?